Oi, Maristela, tudo bem? Você tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo sim. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo você bem. Tô vendo e ouvindo bem. Ai, que bom. Tá. Eu fiquei nervosa. Uhum. Será que eu consigo? Vamos ver. Vai conseguir. É só deixar eu conduzir que vai dar tudo certo, tá bom? Tá bom, Então não precisa se preocupar, não. tá. Então me fala o seguinte, qual é a questão que você gostaria de tratar hoje, né, aqui relativa à prosperidade, o que é que a gente pode ajudar você? Então, por isso que eu tava em dúvida, né? Assim, já tem mais ou menos 6 anos que tudo ficou mais complicado do que podia ficar. É, começou com a demissão, eu trabalhei 13 anos numa empresa. Eu não era feliz lá e também, como você explicou outro dia aí de prosperidade, eu ganhava bem, mas eu estava sempre endividada. Uhum. Só que eu fui demitida de uma forma meio injusta, que eu achei, né, na Uhum. época. Fiquei muito Certo. chateada, fui humilhada e fui demitida. Aí eu acho que isso me abalou. Depois disso, eu perdi uma pessoa, uma prima minha, que para mim era mais que uma irmã. E até hoje acho que eu não consigo muito aceitar isso. E aí Uhum. ainda veio a minha mãe com Alzheimer, que eu cuido dela, né? E eu sei que eu tenho assim, todo mundo fala pra mim, né? Que o que eu tenho é estresse, né? É queda de cabelo, eu tenho desconforto intestinal, eu tive uma paralisia de Bell do lado direito há pouco tempo. Graças a Deus recuperou rápido, mas eu ainda tenho ainda no meu lado direito que deu uma paralisia de Bell. E a minha mãe, eu não sei se eu não consigo aceitar ela ter ficado doente, sabe? Uhum. E eu ajudo a cuidar. Eu vim morar na casa dos meus pais, meus filhos já estão criados, e acho que tudo isso assim junto. E ficou muito difícil, né? Um filho meu foi embora para Inglaterra. Eu falo muito com ele, a gente se dá muito bem, mas eu sinto falta. O outro está Uhum. próximo. Meu Tá. pai é idoso, tem que trabalhar para dar o plano de saúde para minha mãe, eu tenho que ajudar, não consigo ganhar dinheiro porque não consigo outro emprego, fica tudo muito complicado na minha cabeça, muita coisa, muita coisa. Eu tô fazendo, eu comprei o Sintonia, né? Tô fazendo de estresse, 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 mas ainda tô começando. Tá. Eu não Vamos sei lá nem por então. onde começar. A gente vai começar por onde for mais importante. Então vamos ver o seguinte, tá? Você me falou várias situações que são interessantes de serem trabalhadas, a gente pode começar por qualquer uma delas, mas eu quero ouvir de você, tá? Você falou Tá. da questão da demissão, que foi injusta, é importante Isso. trabalhar isso, tá? Os sentimentos que ficaram. Se você passou, né? Estou falando aqui no geral para todo mundo aqui, se você passou por alguma experiência de fracasso do passado, uma demissão injusta, essas emoções atrapalham você a prosperar agora, né? Você acaba carregando aí um peso emocional dessas Eu não situações. arrumei Isso, emprego desde então. então, isso é um fator importante. O segundo fator que você falou três coisas, agora eu esqueci a segunda. A perda da minha A prima. perda da sua prima. Outro fator também que emocionalmente é muito importante ser trabalhado para que a gente venha a crescer e prosperar. E o outro foi da sua mãe, a não A minha mãe. aceitação. Alzheimer. Eu queria saber desses três, qual que você acha que é mais intenso para você, que mais impacta a sua vida hoje? Eu acho assim, o trabalho, o trabalho qualquer forma, um trabalho ele, né, te melhora a sua autoestima, né? Porque você sem trabalho você se sente Não é isso muito que não é mal. isso que eu tô perguntando, não, tá? Eu estou perguntando Ah, essas três situações que você me contou. A perda ah. do emprego de forma humilhante, a perda da sua prima e a situação com a sua mãe, o que é que você acha dessas três coisas, esses três eventos que você viveu e um que você ainda está vivendo? O que é que você acredita que hoje impacta mais negativamente a sua vida? Hoje eu acho que é minha mãe. Essa questão com a sua mãe, né? Essa questão com a minha mãe. A não aceitação, é isso? Eu não consigo, eu tento, né? Mas eu fico muito estressada
eu fico, às vezes, até meio revoltada. Eu amo a minha mãe, eu cuido dela com carinho, mas eu fico revoltada de ter que estar cuidando dela. Eu não sei explicar, sabe? É muito triste ver minha mãe do jeito que eu vejo, como ela era e hoje como ela tá, sabe? Ela Então ficava dependente. então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar por aí, vamos ver até onde a gente consegue chegar, e se der Tá, tempo a gente trabalha mais alguma outra coisa dessa que você me falou, tá? Mas a tá gente vai bom, fazer um trabalho com calma, sem pressa, para ver até onde vai isso daí, tá bom? tá bom. Tá joia. Então, quando você pensa na condição da sua mãe, o que é que mais traz emoção negativa para você, tristeza, enfim, raiva, revolta, o que é que mais incomoda? É a questão da dependência dela, né? Eu ter que, na verdade, ficou uma carga muito pesada para mim, né? De todos os filhos, né? Então, sou eu que tenho. Se eu não tiver, sabe, todo mundo me cobra. E isso me afeta muito, sabe? Se eu não tiver, eu também sinto que se eu não tiver, coitada dela, né? Então eu tenho que estar. E isso me revolta, sabe? Uhum, Eu tá. tenho que estar sempre com ela. Quando você fala isso agora, o que é que você está sentindo em você, no seu corpo, na sua emoção? O que é que você sente? Eu sinto revolta. Revolta. Onde é que Eu está no seu corpo a sinto, revolta? sabe, aqui, ó, uma angústia, sabe, um negócio que parece que eu nunca vou sair disso, sabe, dessa situação. Vamos lá, vamos Hum, começar a fazer EFT, tá? Você tá, já fez EFT já, né? tá, Tá bom. Então tá, você vai me seguindo aqui, tá bom? tá. Mesmo que eu sinta essa revolta, Mesmo que eu sinta essa revolta, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa revolta, Mesmo que eu sinta essa revolta, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu esteja completamente sobrecarregada, Mesmo que eu esteja completamente sobrecarregada, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Isso. Agora vem me seguindo aqui nos outros pontos. Eu sinto uma revolta, Eu sinto uma revolta, eu me sinto sobrecarregada. eu me sinto sobrecarregada. Toda a carga fica para mim. Toda a carga fica para mim. Fica todo mundo me cobrando. Fica todo mundo me cobrando. E eu sinto uma revolta. E eu sinto uma revolta. Parece que eu nunca vou sair Parece que eu nunca vou sair dessa situação. dessa situação. Eu sinto uma revolta. Eu sinto uma revolta. Se fosse dividido por igual entre os irmãos, Se fosse dividido por igual entre os irmãos, seria muito mais fácil. seria muito mais fácil. Mas ficou para mim. Mas ficou para mim. Parece que é só minha obrigação. Parece que é só a minha obrigação. E todo mundo fica me cobrando. E todo mundo fica me cobrando. E eu sinto uma revolta. E eu sinto uma revolta. E eu não sei como é que eu vou sair disso. Parece que eu nunca vou sair. Eu não sei como que eu vou sair disso. Parece que eu nunca vou sair. Vamos parar um pouquinho agora. Pensa de novo, tá? Na revolta, na sensação aqui. Me diz como é que tá agora, se mudou alguma coisa, se apareceu alguma coisa diferente. Aí agora eu senti raiva da De minha quem? família. Dos meus irmãos, sabe? De todo mundo tem a vida deles, todo mundo tem suas preocupações, todo mundo corre atrás da sua vida, dos seus problemas e eu tenho que ficar aqui. Eu tô me sentindo presa, tô sentindo. E aí, ao mesmo tempo, eu não consigo fazer isso com a minha mãe, Uhum. entendeu? Então, eu não consigo sair e cuidar da minha vida, tocar minhas coisas, porque eu sei que eu tenho a minha mãe. E aí eu fico com raiva dos meus irmãos, que poderiam estar, né, dividindo isso comigo. Vamos lá. Mesmo que eu sinta essa raiva dos meus irmãos, Mesmo que eu sinta essa raiva dos meus irmãos, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta raiva dos meus irmãos, Mesmo que eu sinta raiva dos meus irmãos, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Deixa eu só tirar uma pessoa aqui da câmera. Tá.
Eu me sinto presa a essa situação Eu me sinto presa a essa situação. e sinto raiva dos meus irmãos. E sinto raiva dos meus irmãos. Tá todo mundo tocando a sua vida. Tá todo mundo tocando na sua vida. E eu sinto raiva. E eu sinto raiva. Só eu aqui presa. Só eu aqui presa. Sem ninguém para dividir a responsabilidade comigo. Sem ninguém para dividir a responsabilidade comigo. Eu sinto raiva dos meus irmãos. 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 Eu não tenho coragem de fazer o que eles fazem. Eu não tenho coragem de fazer o que eles fazem. E deixar minha mãe. Deixar minha mãe. Se eu for cuidar da minha vida, Se eu for cuidar da minha vida, o que é que vai acontecer com sua mãe se você for cuidar da sua vida? ela não vai ter ninguém por ela, né? Meu pai não dá conta sozinho. E aí ela vai ficar sem cuidado, sabe? Uhum. Ela não vai ter quem cuide dela direito. Eu cuido dela como se fosse uma criança. Dou banho, dou comida, dou remédio, cuido da roupa dela, cuido da higiene dela. Certo. Ninguém vai fazer isso direito. Tá. Nenhuma pessoa contratada não poderia fazer isso? Não, a gente não tem condição financeira para isso. Nem se juntar todo mundo não tem condição financeira para isso? Ninguém tem. Os irmãos não podem ajudar. Tá. E a gente colocou ela, sabe, numa escolinha, numa creche, né? Ela tá indo bem. Mas agora ela machucou. Agora que ela estava começando na escolinha, ela machucou o pé. Aí agora eu tratei, a gente tá cuidando, né? O pé tá imobilizado, mas ela tá indo agora de novo pra escolinha, voltou. Aí eu vou ter um tempo para mim, sabe? Pra Uhum. poder. É que nem creche, né? Uhum. Aí agora a gente vai conseguir. Eu vou conseguir. Eu até mandei alguns currículos, fiz algumas entrevistas, sabe? A necessidade que eu tenho de fazer alguma coisa por mim Deixa eu só também. pontuar uma coisa, tá? Tá. Você fala o seguinte, né? Você cuida da sua mãe como se fosse uma criança. E é bom você mudar essa postura. Você É, cuida né? da sua mãe como a sua mãe. Ela só está sem condição de se cuidar, mas ela não é uma criança. E ela continua sendo a sua mãe. Para É, você não inverter papel é, internamente, sabe? Você não é a mãe sei. dela. Você é filha. Uhum. Você é filha dela. Então não É, inverte esse papel no seu interior, porque isso prejudica a sua vida. tá. A gente não consegue entrar num fluxo de abundância se a gente interiormente assume uma postura de ser pai dos nossos pais. Pelas leis sistêmicas, isso é uma violação que traz consequências para quem tem essa postura. Não é que você não possa cuidar da sua mãe, você pode cuidar dela, Uhum. mas com uma postura diferente, uma postura de filha. Você é filha cuidando da sua mãe que está velhinha, que está precisando. Uhum. Mas ela não é uma criança, ela não é um bebê. E aí teve duas coisas que chamou a atenção, foi isso, né? Eu cuido dela como uma criança e ela vai para a creche. O nome é creche do É. lugar? É creche de idosos. Me chama de creche A mesmo, né? gente chama de escolinha. É um centro de Mas chama de creche? convivência. Aqui na minha cidade, em Mogi das Cruzes, Hum, inclusive, tem creche da prefeitura para idoso. é. Você leva de manhã e pega no final da tarde. Tá, Igual creche de criança. mas eles chamam de creche com esse nome? Não, lá chama, a gente que fala, né? Lá chama Ah, Centro de Convivência de Idoso. tá. Então, o Centro de Convivência de Idosos, não é creche. É, Creche não. é para criança. É igual uma creche. Creche a gente leva o filho, tá? Tá. Meu filho que tem 2 anos, eu coloco ele numa creche. Uhum. A minha mãe, se ela adoecer, meu pai se adoecer, eles não vão para a creche. Eu vou colocar eles num centro, se for o caso, né? Não sei como é que vai ser no futuro, enfim. Uhum. Mas não vai, eu não vou chamar de creche. É um Tá. centro que É as cuida duas coisas, de que nem idoso. como se fosse
filho meu, então, né? Exato, ela Tô não é sua levando filha. meu filho pra escolinha, pra creche, né? Ela não é sua filha, ela é sua mãe. Tá. Isso essa postura faz uma enorme diferença na sua vida. Inverter papel traz muito prejuízo na parte financeira, na parte de relacionamento, porque é uma violação, é você querer ser maior do que a sua mãe. E na hierarquia a gente não é maior do que os pais, a gente é menor do que eles. Eles vieram antes. Tá. Inclusive, quando a gente nasceu, eles já estavam aqui há muito tempo e não precisavam da gente. Eles davam conta da vida, Uhum. sem a gente aqui. Então, eles têm uma hierarquia. A gente tem que respeitar essa hierarquia. Então, você cuida da sua mãe como sendo a sua mãe, e não como sendo uma criança. E muda essa palavra aí, creche, e coloca a palavra, a descrição que é, tá? Para Tá. você não cair nessa postura interna de ser mãe da sua mãe. Tá. E assim, o que é que a gente não pode largar de jeito nenhum? É filho, né? A gente não posso largar o filho, porque se eu não cuidar do meu filho, quem vai cuidar? É. Provavelmente, se você dividir com alguém, se você não estiver presente, a situação talvez ela se resolva de alguma outra forma, né? Você, enfim, algum irmão, alguma situação, alguma solução aparece. Quando é com filho, não. Então você está com a postura de mãe, por isso que talvez esteja dessa maneira, que não se resolve, você está presa, você assumiu esse papel de mãe da sua mãe. Uhum. Mas vamos lá. E isso foi um papel que você se colocou, né? Eu sei que, acho que Você se 90%, colocou. 100% culpa minha, né? Eu fui Você se tomando colocou no conta. papel e o sistema, ele tende a querer ficar daquele jeito ali. Se a gente tenta sair, vão falar. Ah, mas você deveria. Ah, e é assim que é. E é a gente que tem que mudar a postura, independente do que vão dizer, se a gente quiser sair daquilo, né? Mas vamos lá. Vamos voltar para o sentimento de raiva dos irmãos. Me fala agora como é que você está sentindo isso. Raiva deles, vê como é que está o sentimento de revolta e a raiva que você tinha para me falar. Para a gente É, continuar trabalhando. aliviou, sabe? Depois dessa conversa com você, a gente vai começando a perceber que não é bem por aí, não é eles que são o culpado. Eu é que tomei conta e agora fico culpando eles por coisas que eles souberam ter postura, só eu que não, na verdade. Entendeu? Uhum. Se desde o início eu tivesse a minha postura, de repente, tava todo mundo, cada um fazendo uma parte e pronto, né? Isso. Mas o sentimento de raiva já não sinto, sabe? Acho que é raiva de mim. Raiva de mim. Raiva de você por quê? Por eu não ter tido postura, por eu não saber, sabe, me impor, por eu não saber falar não, por eu fazer as coisas erradas. Eu fiz errado, né? Eu não devia ter feito dessa forma. Não devia Tá. ter agido assim desde o começo. Vamos fazer um pouquinho de FT para essa raiva de você, porque a raiva de si mesmo ela é um sentimento extremamente sabotador. Ela leva à autopunição, não ajuda você a superar a situação e gera consequências negativas. Então a gente vai trabalhar também essa raiva, tá bom? Então vamos lá. Tá bom. Mesmo que eu sinta essa raiva Mesmo que eu sinta essa raiva, por ter assumido essa posição, por ter assumido essa posição, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta raiva de mim mesma Mesmo que eu sinta raiva de mim por mesmo, ter me colocado nessa posição, por ter me colocado nessa posição, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto raiva de mim mesmo. Eu sinto raiva de mim mesmo. Agora eu percebo Agora eu percebo que eu assumi essa postura. que eu assumi essa postura. Os meus irmãos continuaram cuidando da vida deles E os meus irmãos continuaram cuidando da vida deles. e eu assumi essa postura E eu assumi essa postura equivocada equivocada de ser mãe da minha mãe. de ser mãe da minha mãe. E isso me trouxe sérios prejuízos. Isso me trouxe sérios prejuízos. Eu comecei a me sentir aprisionada.
E comecei a me sentir aprisionado. E culpando os meus irmãos. E culpando meus irmãos. Quando, na verdade, eu sou a responsável por isso. Quando, na verdade, eu sou responsável por isso. Eu sinto raiva de mim por isso. Eu sinto raiva de mim por isso. Se eu tivesse assumido uma outra postura desde o começo, se eu tivesse assumido uma postura desde o começo, as coisas seriam diferentes. as coisas seriam diferentes. Talvez cada um estivesse fazendo uma parte. Talvez cada um estivesse fazendo uma parte. E eu não estivesse nessa prisão. E eu não estivesse nessa prisão. Observa agora o sentimento de raiva, como é que tá. Aliviou um pouco. Aliviou. Vê se ele ainda está presente, mesmo sendo menor, vê se ele está presente ainda. Menor, mas ainda está presente. É raiva do quê e por quê? Não sei nem se é raiva agora. Acho que é mais tristeza mesmo, né? É tristeza pelo quê? Por tudo isso que eu fiz, sabe? Agora, até de me culpar, até de sentir raiva de mim, por eu ter feito. Porque eu não, na verdade, eu não tive a intenção, né? Eu não tive a má intenção de me prejudicar ou de prejudicar qualquer pessoa. Entendeu? Certo. Eu fiz por amor, que eu amo minha mãe, né? Amo minha família. Sim. Então é tristeza. Uma tristeza, né? Então vamos lá, vamos trabalhar a tristeza agora. Então, só para explicar para quem está assistindo aqui, né, as camadas de sentimentos que vão aparecendo. Então, primeiro sente raiva dos irmãos, depois a raiva se volta contra si mesma, depois a raiva se dissolve e aí vem uma tristeza. Esse padrão eu vejo acontecer assim com muita frequência. Uma raiva que é projetada para alguém, depois é projetada para si mesma na sequência, e depois aquilo vira uma tristeza. Então vamos trabalhar um pouquinho a tristeza agora, vamos ver o que acontece, tá? Mesmo que eu sinta essa tristeza, Mesmo que eu sinta essa tristeza, por ter me causado esse sofrimento, por ter me causado esse sofrimento, eu me aceito profundo e completamente. me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta uma tristeza, mesmo que eu sinta uma tristeza, por ter feito tudo isso, por ter feito tudo isso, de forma inconsciente, de forma inconsciente, por amor à minha mãe. por amor à minha mãe, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa tristeza, mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu fiz essas escolhas. Eu fiz essas escolhas. Mas não foi de forma consciente. Mas não foi de forma consciente. Não é da forma como eu vejo agora. Não é da forma como eu vejo agora. Foi quando eu fiz essa escolha. Quando eu fiz essa escolha, me parecia a escolha melhor. Me parecia a escolha melhor. A mais sensata. A mais sensata. Eu fiz por amor à minha mãe. Eu fiz por amor à minha mãe. E acabei fazendo mal para mim mesmo. E acabei fazendo mal para mim mesmo. Causando um sofrimento para mim. Causando sofrimento para mim. Sentindo raiva de mim mesmo. Sentindo raiva de mim mesmo. Senti raiva dos meus irmãos. Senti raiva dos meus irmãos. E hoje eu sinto uma tristeza. E hoje eu sinto uma tristeza. Por ter me causado esse sofrimento. Por ter me causado esse sofrimento. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Isso. Para um pouquinho, volta de novo agora. Um sentimento de tristeza. Vê se ele está presente ainda. Não, aliviou. Aliviou. Nossa, parece que saiu um peso assim, de mim. Que bom, então. Vamos lá, então. Quero que você pense na sua mãe de novo, tá? Pensa na condição dela, do jeito que ela tá. Vê se está surgindo alguma sensação de não aceitação. Pensa também que você está ainda presa, né, a essa situação, se isso ainda está te causando
algum sentimento de prisão, de revolta, ou de tristeza, ou a sensação de que, puxa vida, isso nunca vai acabar. Parece que nunca vai acabar. Essa sensação, às vezes, eu não sei agora, né? Mas Eu eu quero sempre saber tive. agora, tá? Eu quero saber Agora, agora. É. é. Eu não consigo sentir como eu sentia antes. Hum, Acho que eu ainda sinto um pouco, né? Eu ainda tenho esse medo, né? Parece que isso nunca vai acabar. É como se eu tivesse um objeto e não consigo me desfazer dele, não sei, alguma coisa assim. Mas é uma sensação bem sutil, bem mais leve, sabe? Uhum. Mas eu ainda tenho, sabe? Essa sensação de parece que eu não vou conseguir sair disso, como que eu vou tocar a minha vida, sabe? Parece que eu parei tanto para fazer isso e agora eu não sei nem como que eu vou fazer para cuidar de mim, da minha vida, sabe? Parece que você fica preso, até como nos filmes que a gente vê. Fica tanto tempo preso que depois não sabe o que vai fazer na rua, né? Não Uhum. sabe como que vai viver com a liberdade. Vamos lá. Mais ou Vamos lá. menos essa Hum, sensação. tá. Mesmo que eu sinta medo Mesmo que eu sinta medo de não conseguir sair de não conseguir sair dessa situação dessa situação que eu mesmo entrei, que eu mesmo entrei, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. E mesmo que eu não saiba E mesmo que eu não saiba como é que vai ser a minha vida como vai ser a minha vida depois que eu sair dessa situação, depois que eu sair dessa situação, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Vamos aqui. Tocamos outros pontos. Eu sinto medo Eu sinto medo de não conseguir sair. de não conseguir sair. Parece que é uma coisa que não acaba. Parece que é uma coisa que não acaba. E ao mesmo tempo, E ao mesmo tempo, me dá medo de pensar em sair. me dá medo de pensar em sair. Eu nem saberia o que fazer Eu nem saberia o que fazer com essa liberdade, com essa liberdade, que já faz tempo que eu não tenho. que já faz tempo que eu não tenho. Quanto tempo é que você não tem essa liberdade? A minha mãe, eu já cuido dela há 5 anos. Ok, já tem 5 anos Que já tem 5 anos. que eu não sei Que eu não sei o que é ter essa liberdade, que é ter essa liberdade. cuidar da minha vida, Cuidar da minha vida, ter o emprego. ter um emprego. Já faz 5 anos também a questão do emprego? Emprego faz 6. 6 anos, ok. Eu nem sei mais como é que é Eu nem sei mais como é que é. cuidar da minha própria vida. Cuidar da minha própria vida. Ao mesmo tempo que eu tenho medo que isso nunca acabe, Ao mesmo tempo que eu tenho que isso nunca acabe, eu tenho medo que acabe também. eu tenho medo que acabe também. E não saber o que fazer. E não saber o que fazer. O que você sentiu agora? É uma sensação boa agora, sabe? Uma sensação de alívio, de bem-estar. Eu estava triste, eu estava com vontade de chorar, já não estou mais. Eu estou leve, sabe? Eu suspirei. Uhum. Eu acho que a Interessante. emoção foi liberada, porque eu até rotei. Uhum. Eu arroto quando eu faço EFT. É, acontece, é comum. Então vamos lá, né? Como é que você poderia arrumar um emprego se você estava sendo mãe da sua mãe em tempo integral? Difícil, né? É. Se você Aí estava com medo. quando eu comecei a conhecer vocês e ter né? Aí eu encontrei esse centro de convivência de idosos, Uhum. né? Que eu encontrei e a gente tá levando ela para lá para eu ter essa liberdade. Sumiu sua imagem. Uhum. A minha imagem subiu? Agora voltou. Tá. E Então, olha só, para você eu tem. fazer isso,
Inclusive, eu já fiz 2 entrevistas. Não passei, não fui bem, mas eu já E fiz 2 entrevistas. você fez 2 entrevistas, mas você não ia passar mesmo, né? Com essa postura de... De mãe. Porque no fundo você não queria sair. É, inclusive a última entrevista que eu fiz, eu tive um feedback de uma amiga e, e a pessoa do RH comentou com ela que eu tive uma postura com a minha mãe como se fosse meu filho. Pois é. E agora você está Preocupação ouvindo que isso eu aqui. tinha, Agora né? você está ouvindo isso aqui, né? Mais uma vez, uma Exatamente. repetição, mas Mas agora de uma forma que está caindo a ficha. é, Você tem filhos? eu tenho, mas já são adultos. São adultos, né? Imagina só, se os seus pais ficam doentes e você, vamos supor, né? Se seu filho você tem filho pequeno para cuidar e você tem que trabalhar para poder sustentar o seu filho e seus pais adoecem. Você vai parar de trabalhar para cuidar dos Não, seus né? pais? Não tem como, Não. né? É que assim, eu, né, na verdade, não estava trabalhando, né? Hum, Então, eu acabei unindo a situação de que eu estava parada, ainda tinha uma condição mais ou menos, porque eu trabalhei 3 anos na outra empresa, né? Inclusive uhum, acabou o dinheiro, né? Porque eu sim, tive gastos, né? Eu tenho despesas, né? sim. E meus filhos casaram, cada um tá para um lado, eu vim morar com os meus pais, né? Para cuidar da minha mãe. E acabei que passou 5 anos. Eu faço algumas coisas em casa, não vou dizer que zerada, mas também poucos clientes, não consigo pegar uma encomenda boa, Uhum. sabe? Então, Eu acho que agora você vai estar mais consigo. livre para isso, tá? Para Tá, você, eu acredito que sim. Você vai se sentir mais criativa, encontrando as soluções necessárias para que você possa produzir melhor, ter mais uhum, clientes, até arrumar um emprego, ou não, ou produzir de uma outra forma também, né? Não tem que ser exatamente através do é, emprego. A prosperidade ela pode vir de várias formas diferentes, né? Mas se você mudar essa postura interna, né? Isso vale para todo mundo que está assistindo aqui, tá? Sempre que você inverter a postura e tratar os seus pais como filhos, isso vai ser prejudicial para a sua vida. Sempre que você também... quando você inverte a ordem, né? É assim, você ser maior do que os seus pais. E como é que uhum, você se torna maior do que os seus pais? É uma ilusão isso, você não é, mas como é que você se coloca nessa situação? Quando você age como se fosse pai e mãe do seu pai e da sua mãe. Quando você julga os pais também, aí é uma outra coisa diferente do que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, quando eu julgo meu pai, o jeito dele ser, eu acho ruim, eu critico, eu tenho queixas com relação aos meus pais, ao jeito deles serem, eu também estou me uhum, colocando numa coisa superior, numa hierarquia superior. E aí a vida, ela me traz de volta fracasso, para eu voltar para o meu lugar. Ela não deixa eu crescer, porque eu estou na postura de superioridade. é. Então, quando E eu eu julgo, faço quando isso eu muito. critico, como? Eu critico muito meu pai, sabe? Eu Mais tenho uma até coisa. vergonha de falar. Eu critico ele, por causa da minha mãe, né? Óbvio, né? Ele age de uma forma e eu ajo de outra, né? Eu ajo como mãe, que está defendendo lá, né, a cria, né? E Sim, ele não, ele age como marido mesmo, né? Acho, né? sim. Então eu fico criticando ele. Talvez até tenha caído essa ficha também, né? Eu tenho que criticar ele. Ele age como ele pode da melhor maneira possível, né? E ele é o pai, ele é E seu ele é pai. meu, ele que tinha que pegar e falar, fica quieta que você é minha filha. Fica no seu lugar que eu Exatamente. não tô pedindo a sua opinião. Exatamente. Antes de você nascer, eu já estava aqui, já tinha filho, já trabalhava, já estava aqui. Você vai Exato. ver como é que eu devo agir, né? Então, Exatamente. essa é essa é a posição do pai. E essa É, inversão, ela gera muito problema mesmo, né? Então, agora você está consciente de sai dessa postura tá. e deixa o seu pai ser do jeito que ele é, e respeita o jeito dele.
E só agradece porque ele é seu pai, porque ele trouxe você para esse mundo e a sua mãe também. E cuida da É, sua mãe com uma postura nova. A postura de uma filha cuidando de uma mãe. Né? É uma filha que é, está cuidando de uma mãe, e não de um bebê. exatamente. Vamos lá. Vou fazer um pouco de EFT falando sobre isso que a gente tá conversando agora, tá? Tá. Vamos lá. Nesse momento, Nesse momento, eu volto para o meu lugar de filha. eu volto pro meu lugar de filha. Eu cuido da minha mãe Eu cuido da minha mãe na postura de filha. na postura de filha. Eu honro Eu honro a minha mãe, a minha mãe, eu reverencio a minha mãe, reverencio a minha mãe, toda a sabedoria que ela trouxe, toda a sabedoria que ela trouxe, tudo que ela passou para mim. tudo que ela passou para mim. Eu escolho cuidar dela Eu escolho cuidar dela na postura de filha. na postura de filha. Eu escolho Eu escolho compreender o meu pai compreender o meu pai e voltar para minha postura de filha. e voltar para minha postura de filha. Eu me perdoo Eu me perdoo por ter agido como se eu fosse mãe da minha mãe, por ter agido como se eu fosse mãe da minha mãe, entrando em conflito com meu pai. entrando em conflito com meu pai. Eu volto para minha postura de filha. Eu volto para minha postura de filha. E eu honro e respeito meu pai. Eu honro e respeito meu pai. E agradeço ao meu pai E agradeço ao meu pai por ter me trazido para esse mundo por ter me trazido para esse mundo e por tudo que ele passou para mim. e por tudo que ele passou para mim. Eu sou 50% do meu pai, Eu sou 50% do meu pai, 50% minha mãe. 50% minha mãe. Isso está no meu DNA. Isso está no meu DNA. E eu honro e respeito os meus pais. E eu honro e respeito meus pais. Agradeço E agradeço por terem me dado a vida. por terem me dado a vida. E sigo de forma humilde E sigo de forma humilde na minha postura de filha, a minha postura de filha, que é o meu lugar na hierarquia. que é o meu lugar na hierarquia. Você sentiu alguma coisa? Desde a hora que eu tô fazendo, depois da tristeza, eu tenho sentido alívio. Uhum. Eu sinto, sabe, que eu tô leve. A tensão que eu senti aqui, sabe, passou. Dor de cabeça passou. Aquele montoeira de pensamento que eu tava passou. Tô tranquila. O que eu fiz agora foi dar uma aprofundada nessa questão de voltar para a postura, ancorar mais isso, para esses pensamentos assentarem bem em você e você internalizar isso Uhum. e conseguir colocar isso em prática sem voltar para a postura antiga. Vou E aí colocar. você, e aí você vai se Quando eu me observar. pegar fazendo alguma coisa, né, de observar, e eu volto e faço, né? Mas eu acho que deu para aprender, deu para Depois que a gente entender. vê, é difícil desver, né? Eu já vi como é que é, eu já vi que isso me causa sofrimento, agora eu Né? voltar para aquilo é difícil, né? Para aquela É, postura anterior é difícil. exatamente. Mas se observa, às vezes a gente quer colocar um pezinho lá e, É, opa, e aí volta. teimosinha, né? Não vou não. Tá. Eu vou tirar, vou pôr o pé para frente, mas eu busco ele para trás de novo, coloco ele para trás de novo, porque é isso mesmo, né? Eu tenho que parar de agir assim, de qualquer forma. Muito bom. Bom, agora, o que eu vou recomendar que você faça, né? Você contou aí sobre essa história da perda do emprego, que foi de uma forma Uhum, humilhante. Então, é uhum, muito importante que você traga esse evento dessa perda de emprego. As cenas, as memórias, o que falaram, como foi feito, todas essas cenas devem ter carga emocional, histórias. Faz EFT e limpa essa história por completo.
até que você consiga pensar nessa perda do emprego de uma maneira leve, tranquila, que ficou no passado e que não incomoda mais você. Nem mágoa, nem ressentimento, nem trauma, nem tristeza, nem sentimento de rejeição, nem nenhum tipo de emoção negativa com relação a esse fato, tá? Então isso vai te ajudar a te libertar mais ainda para você crescer e prosperar. E a outra questão é com a sua prima, que você falou também, né? Então tem uma tristeza, uma perda, talvez um sentimento de luto ainda que não acabou, por diversas Eu fiquei razões muito que... sozinha, né? Eu nunca fui de muitos amigos, né? Muitos colegas. E ela era muito Alô, sumidíssima. Tem alguém aqui tudo com o áudio bem? aberto? Peraí, deixa eu fechar aqui. Fechei. É. E ela era muito minha companheira, né? Uma Uhum. fazia, outra fazia, a gente estava sempre juntos, né? Sim. E foi muito de repente. Ela não tinha nada e de um dia para o outro. Então, é bem complicado, assim, saber que ela não tá. E já faz 5 anos e eu ainda sofro muito com a ausência dela. Faz bastante EFT para tudo isso aí que você está falando, para todo o sentimento de falta, de tristeza. E é isso, é um trabalho emocional para limpar mais, tá? Tá. E das coisas que você me falou, talvez essa de hoje que a gente tratou realmente deve ter sido a mais importante. O que mais estava impactando essa falta de É, prosperidade, essa postura invertida. Porque se não corrigir isso, a vida não flui, não tem jeito. então. Você pode limpar o que for. Se não mudar essa postura, não vai, as coisas não vão fluir. Inclusive, dessa prosperidade que você fala, porque eu preciso ter uma saúde, eu preciso ter saúde na prosperidade, mais para mim saúde e alegria de viver, até mais do que tanto assim, sabe? Lógico que eu preciso de dinheiro, mas, sabe? Eu fiquei doente, eu tenho Uhum. problema de intestino, meu cabelo cai muito, né? Eu tive a paralisia de Bell, é uma atrás da outra problema de saúde, sabe? É. E Então, se preocupa mais em limpar as emoções, que a saúde também vai ajudar bastante, vai melhorar bastante. Então, limpar os tá. estresses, as situações do passado, essa do emprego, essa com sua prima. Tudo isso vai Aham. ajudar você a ficar mais saudável também. Tá? Tenho certeza que você vai sentir reflexo no seu bem-estar físico, na sua saúde física mesmo, tá? E com o curso que eu comprei meio atrasado, eu não sabia até que já tinha fechado. Eu entrei, eu tinha um e-mail, entrei e fiz o depósito. É que meu filho que me deu de presente até, no caso. Tá. E aí você abriu uma exceção para mim, o Marcos que falou comigo, falou que você abriu a exceção para eu fazer o É, Sintonia. Eu tô mas começando aí ele você... agora, Uhum. eu tô assistindo os vídeos que antecede, né? Que foi, acho que, gratuito, que você apresentou Uhum. antes de colocar o Sintonia. Eu terminei hoje e eu vou começar o Pilar 1 amanhã. Você Uhum. acha que eu fazendo já o Sintonia já ajuda, eu começando já o Sintonia, ou eu tenho que fazer esses exercícios específicos? Eu acho que você deve primeiro fazer os exercícios específicos, vai ajudar mais se você fizer. Se você limpar, vai É? ajudar mais rápido. O Tá, resultado é mais rápido. tá, Provavelmente vai ser mais rápido, tá? tá. Tá bom, tá Mas é ótimo. isso. E eu quero convidar quem está aqui assistindo essa aula para participar da Jornada da Prosperidade, que é um evento também gratuito que eu estou fazendo essa semana, né? Segunda, quarta e sexta, cada dia um episódio. Então, na segunda sai o primeiro, amanhã sai o segundo, na sexta sai o terceiro episódio, que é uma série onde eu vou ensinar como você sair do ciclo da autossabotagem financeira e entrar no ciclo da abundância. E tem exercício prático também, tem teoria. Então, eu estou tendo 2 eventos essa semana, a jornada e o detox, que é feito aqui diariamente às 20h30. Então, amanhã eu vou estar aqui de novo às 20h30, ao vivo, para fazer com vocês mais um caso aqui ao vivo. Depois que terminar a jornada da prosperidade, que vai acabar no domingo, e também o detox, né, vai acabar no domingo, na segunda-feira que vem eu vou abrir as inscrições do programa Mente Próspera, que é um treinamento mais avançado que eu tenho nessa questão da prosperidade. Ela mencionou aqui o Sintonia, né? Tem Mente Próspera, que é um curso mais aprofundado, mais abrangente, e que
realmente é um curso que exige mais dedicação para quem quer realmente se aprofundar mais nesse tema e ter resultados melhores, tá? Então, fica aí o convite para participar da parte gratuita. Tanto a jornada quanto o detox vão ajudar você a se curar cada vez mais. Então é isso, Maristela. Agradeço a Eu sua que presença agradeço, aqui. agradeço imensamente. Tem me ajudado muito. É, eu espero que eu ainda entre ainda no Mente Próspera, porque eu acompanho você já há algum tempo, né? Sim. Agora Ah, saindo dessa prisão minha que eu mesma criei, quem uhum. sabe eu já consigo, né? Depois fazer o Mente Próspera. Com Eu vou certeza. conseguir, tá bom? Então é isso. Então, Agradeço. tá, joia. Obrigado, Maristela. Então, deixa eu fechar aqui o vídeo. Um abraço, então. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.